Olá, Conversa de Peso de hoje em sua 10ª temporada, com muito orgulho, com muito carinho. A gente vai conversar com um personagem muito especial. Seria ele o Homem-Aranha? O meu convidado de hoje é natural de Novo Hamburgo, filho do seu Jair e da dona Maria Luísa, graduado em Administração de Empresas e mestre em Saúde e Desenvolvimento Humano. Técnico em tratamento de resíduos industriais, o marido da Cíntia foi professor por 10 anos dos cursos técnicos em administração e logística da INH. Consultor na área de qualidade, sistemas de gestão e funcionário de serviço público do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, o pai do Alexandre e do Guilherme e pai de coração do Arthur, está completamente apaixonado pelo seu projeto mais recente. Está vivendo o Homem-Aranha. Hoje teremos uma conversa de peso com Ângelo Henrique Lousada. Ângelo, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado à Vale TV também, que fez o convite. Me fala um pouquinho da tua trajetória, qual é a tua Novo Hamburgo? Na verdade, nós somos uma família de 3 irmãos, né? Eu sou natural de Novo Hamburgo. Eu tenho um que nasceu em Porto Alegre e outro que nasceu em Blumenau. Nossa. Então a gente está bem espraiado. Como é que teu pai fez essa viagem? Na verdade, ele começou como corretor de imóveis, depois ele tinha construtora e foi indo. Então, como eu acho que naquela época tudo estava meio se desenvolvendo, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, ele andava nesse trecho aí. Mas a tua vida toda foi Foi aqui. A maior parte em Novo Hamburgo. Maior parte por quê? Teve também outras passagens? Teve, porque quando eu estudei no Senai, Estância Velha, na Escola de Curtimento, eu tive um período que eu fiz um estágio no frigorífico Aurora. Né? Naquela época nem existiam os produtos Aurora aqui na região. E lá no oeste? Isso, lá no oeste de Santa Catarina. Mais precisamente Chapecó, o bairro que eles chamavam lá era Guatambu. Né? Depois eu conheci Maravilha, Xaxim, Xanxerê, conheci toda aquela região lá. Eu morei um tempo lá, depois eu voltei. Qual é a tua Novo Hamburgo, teu bairro onde tu te criou, onde é que tu estudou, o que é que tu fez, por onde tu perambulou aí na tua juventude, Ângelo? Olha, vamos fazer um balizador assim, depois do falecimento do meu avô. Me criei no bairro Ouro Branco, mais precisamente na rua Guanabara, ali. Mas depois do falecimento do meu avô, a gente teve que fazer as partilhas lá entre os irmãos e famílias e coisas, daí eu andei migrando um pouco de bairro. Aí fui para Santa Afonso, morei muito tempo no Ideal, divisa com Liberdade, mas sempre naquele trecho ali para baixo. Ali. E essa busca pela qualificação profissional, hein? Porque estudou curtimento, uma área técnica, química, estudou administração como um curso profissionalizante, mestre na área da saúde, diferentes perspectivas de profissão. Bem eclético essa parte aí. Na verdade, eu me vi, né, dentro de um curso técnico, fiz bastante trabalho, tinha bastante elaboração físico-química, participei da 11ª Mostra Tec e ganhei um prêmio aqui, ou nós ganhamos, né, era eu e o Fausto, que nós éramos colegas lá, e a gente chegou a ir para Joinville, na Escola Tupi lá, apresentar. Nem sabia que existia a Escola Tupi, mas a gente foi apresentar o trabalho lá. Depois o mundo vai se apresentando diferente, a gente vai se adaptando a ele também, né? Aí eu senti a necessidade de fazer uma faculdade. Na época até eu tinha passado em pedagogia. Aí acabei trocando o curso para administração. Pensou em ser professor? Pensei em ser professor. Inclusive tem uma professora que na época me chamou, pô, mas tu pode ficar na pedagogia, faz outro curso depois. Eu disse, eu acho que vou fazer administração que cai mais para mim. Né? E justamente, fiz administração, depois entrei na indústria, trabalhei muito tempo numa empresa em Campo Bom, né? Plinio Flex, 7 anos, foi praticamente a minha escola ali, comecei a dar treinamento empresa, interno. Né? Até poderia ter ficado mais um pouco, porque eu mesmo pedi para sair, né, para fazer outras atividades. A vida é muito curta para fazer uma coisa só? Eu acho que eu tenho isso enraizado em mim. Né? Tu faz um período, mas daí tu fica pensando assim, pô, a mesma coisa aconteceu comigo no quartel, né? A minha ideia era engajar, continuar, até fiz lá. Prestar carreira, servir. A ideia era ficar. A ideia era ficar. Mas daí para te ver como a gente é muito novo para decidir as coisas. Tu com 18 anos, tu pensa, vou ficar 25 aqui, né?
Major Lousada, Tenente Lousada, que tal? Hoje eu tenho vários conhecidos que seguiram, fizeram um curso, a gente se encontra até hoje, inclusive. Trabalhou em outros lugares também. Também. Como é que a área da saúde te achou, hein? Ou foi tu que perseguiu ela? Na verdade, eu estava trabalhando numa distribuidora de revista da editora Globo. Nós fazia parte de suprimento, entrega, litoral, era mais a minha área ali. Conheço mais gente, às vezes, de comerciante de Quintão a Torres, do que praticamente Novo Hamburgo, porque Novo Hamburgo eu nunca vendi, nunca trabalhei com nada de representação. Já no litoral, que era a minha área ali de Osório, todo o litoral norte, conheço bastante gente. Aí, um certo dia eu estava lendo o jornal, tinha uma transição que na época era a Associação Hospitalar, estava se fundindo em 2009 aqui em Novo Hamburgo, se criando a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo. Aí estava lá, chamamento para um concurso. Eu pensei, área administrativa, né? Fiz administração, eu disse, eu vou fazer o concurso então. Fui ficando, e acho que entre 36, 34, 80 vagas na época, depois chamaram muito mais gente, né? Aí desde 2010 eu coloquei o pé dentro da saúde. Mas, paralelamente, sempre tive ligação com a indústria. Tanto é que depois eu comecei a dar aula nesse mesmo período, na Fundação Evangélica. Toda a bagagem que eu tinha das indústrias, tanto do frigorífico quanto da metalúrgica, né? Sempre na área da qualidade, na área da produção, na área de treinamento dos funcionários. Daí eu comecei a me aperfeiçoar nas partes de falar ou para o funcionário ou para o aluno. Inclusive, na época, o MEC teve uma reforma e tu tinha que ter uma certificação pedagógica, né? Aí voltou aquela pedagogia lá de trás, que a professora tinha dito, olha, tu tinha que ter terminado, né? Aí a Fevale tem um curso até hoje, né, de formação pedagógica para professores, eu fiz ele para poder continuar dando aula, e daí fiquei 10 anos dentro da INH. Capacitação de pessoas é uma área tão importante, tão referencial e tão necessária quanto a saúde. Claro, sem tirar a importância de quando a gente precisa de mais do serviço de saúde, né? Mas também é vital para o nosso engajamento social, para o nosso envolvimento cidadão, né? E a tua carreira política, ela se dá muito dentro dessa área da saúde, né? Muito dessa vivência que tu tem lá. Mas essa parte de cuidar de pessoas, de treinar pessoas, de capacitar pessoas, também é uma área muito relevante que as pessoas se identificam muito com quem apoia elas nessa construção, né? Sim, principalmente. Deve encontrar ex-alunos bastante pessoas que passaram por capacitações tuas. Né? Como o nosso era um curso técnico regional, eu tenho alunos de Novo Hamburgo, mas tem muito mais alunos fora, de Campo Bom, de Dois Irmãos, de Estância Velha, de Voti, até de Igrejinha eu tenho aluno, né? Então eles são muito espalhados também, porque as indústrias da região, né, como Novo Hamburgo não teve assim, tinha na época alunos da Marisol, que tinha aqui em Novo Hamburgo. Mas as indústrias pegavam os funcionários que tinham interesse naquele curso e matriculavam na escola. Continua sendo um grande problema a qualificação para a indústria, né? Também. Mão de obra, na verdade, no geral. né? Eu ainda tenho mais uma coisa que é ideia particular minha, né? Tinha que ter um equilíbrio também entre as pessoas que buscam a qualificação profissional e a remuneração dessas pessoas também, né? Porque às vezes a gente busca Nem muito... sempre acompanha, tu acha? Nem sempre acompanha. Isso aí eu cheguei a presenciar, porque como eu também era professor orientador, eu visitava as empresas desses alunos, né? Entendi. Para fazer o trabalho de conclusão. Daí, às vezes tinha aluno lá bom, uma empresa que dava para se desenvolver mais, e aquele negócio, santo de casa não faz milagre. Então, eles contratavam gente de fora e não valorizavam o próprio funcionário. Para aquilo que ele foi treinado. Para aquilo que ele foi treinado. Traziam alguém de fora para ocupar esse espaço. Ô, Ângelo, mas entendo como ingrato isso. E também compreendo essa questão da falta de valorização, né? Mas não é nada perdido nunca para quem está se qualificando, né? Não. Na verdade, tudo é um processo, né? Tu tem que Senão te teria qualificar. passado lá no curso, ficado no curso técnico. E talvez estaria muito bem empregado até hoje, trabalhando dentro da área do curtimento. Fazendo análise físico-química dentro de um curtume ou dentro do frigorífico, ou qualquer área que fosse designada. Mas a vontade de aprender, de desenvolver. Porque tem muita coisa nesse mundo. Se pudesse aprender tudo, ia faltar anos de vida, né? Porque tem muita coisa que tu pode ver. Como é que a política, a mosquinha da política te pegou, hein? Isso foi, eu acho que logo no início que eu entrei. Na verdade, assim, falando bem verdadeiro, que nem eu disse que eu sou, né?
quando eu entrei num serviço público, tu automaticamente a política chega em ti, né? Aí tu decides, tu quer seguir nela ou tu quer só continuar como um servidor público do município e não se envolver nisso. Mas automaticamente tu vai te envolvendo, porque a cada 4 anos, eu até nem digo até 4, eu digo a cada 2, né? Porque 4 a gente vivencia aqui dentro da cidade, mas de 2 em 2 tem os seus deputados da cidade ou região que também vêm na cidade, né? E daí tu começa a ver que tu pode fazer um pouco mais, né? Mas também tu tem que ter uma linha de segmento, né? Tu tem que estar numa gestão que também pensa que nem tu tá pensando. Daí, 2010, 2011, a política, essa mosquinha me tocou e de lá para cá tu te envolve e tipo assim, eu já fui muito dentro, né, ou muito à frente, que não tem mais como tu voltar atrás. Tem muitas pessoas que já dependem, já querem que tu faça algum projeto aqui, já Porque a gente está falando de política lato sensu, né? As pessoas logo pensam no candidato a vereador, no candidato... Não, mas tu faz, por exemplo, política dentro do teu ambiente profissional, né? Tu participa de um órgão classista, né? Sim. Defensor da tua classe também, né? Como é que esse engajamento de classe te puxou, considerando que é uma área que sempre quem está presente nele também é muito visado por quem quer que as coisas não sejam muito claras, né? Tem umas escritoras aí que tem umas frases bem que encaixam nessa pergunta que tu está fazendo. Até nem me lembro, não me recordo o nome da mulher, é uma escritora. Mas às vezes, na política, tem gente que também não quer que andem as coisas dentro da tua própria classe. Eu não sei se é alguma coisa particular, uma rixa, ou A ou contra B. Eu sempre tive em mente que tu está num todo. Tu abraçou, né? Tipo, o meu caso lá é funcionários da saúde, um exemplo. Eu estou pela causa dos funcionários da saúde. Isso não tem nada a ver com sigla partidária, né? Ser do PT, ser de esquerda, ser de alguma coisa. Não. É um grande setor jurídico trabalhista, porque senão todo advogado trabalhista seria de linha de esquerda. E não é assim que funciona. E tu não é, inclusive, dessa linha? Não, linha, nem né? sou da linha da esquerda. Cara, muito mais centro-direita. Isso. Possivelmente. Não sei como tu te enquadra também. Eu acho que é mais centro-direita mesmo. Vamos conversar sobre política, então? Sobre política, sobre conversa. saúde e sobre o Homem-Aranha. Também. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Ângelo Lousada. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo meu amigo Ângelo Lousada no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro com a nova cara da moda em evidência no SIC,
no Serra Parque, em Gramado, de 22 a 24 de maio, agora em seguidinha. Os nossos parceiros Faculdade e NH, aqui você vive o conhecimento, faculdades e cursos técnicos, né, Ângelo? E o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Ô, Ângelo, aí nós falávamos dessa tua chegada ao setor público e a política também, né? A política naquele momento como agentes não políticos, mas como agentes públicos que sofriam a interferência da política, que te levou à política sindical, e tu reforçava de que não é de esquerda a política sindical, ela é de pessoas que defendem a sua classe, o bem-estar de uma classe, né? Os avanços, ou que protegem os avanços de uma classe. E depois a política partidária, né? Sim. Então, tu lembra quando foi aquele beijinho assim que ela deu um estalo assim, eu preciso me envolver nisso? Foi em 2010 para 2011. Acredito que lá que teve ali como é que eu vou dizer, estava mais latente, né? Que inclusive já em 2012 ia ter a eleição em Novo Hamburgo e eu entrei em 2010 no serviço público. Então, tu teve um ano para acompanhar até 2011, e 2011 para 2012 já estava se movimentando, já estava se germinando políticas em Novo Hamburgo, e daí que eu fiquei prestando atenção no A, no B, no C, para ver o que estava acontecendo. Mas até então tu não tinha uma filiação partidária? Até então, partidária. assim, ó, eu vou dizer bem... Não pode dizer com palavras chulas, né? Mas eu era daquela pessoa assim que também, ó, para mim, política nada presta, cada um faz do que quer, né? Tipo, eu dou a ideia de trocar lâmpada, se não é o meu partido que aprovou, o outro não ganha os méritos. Eu também tinha essa visão, né? Mas essa visão, assim, é totalmente distorcida. De quando tu não conhece, tu fala qualquer coisa, né? Depois que tu conhece, tu vê que isso impacta na vida das pessoas, na vida do trabalhador, na vida do dia a dia. Né, impacta muito nas pessoas. E as pessoas acho que deveriam se envolver muito mais. Se não querem participar, ao menos entender o que está acontecendo. Porque tu ir digitar numa rede social e falar uma coisa... Aí tu condena uma pessoa, tu dá um rótulo, a pessoa tem 40 anos de vida. Aí numa frase que ela diz, tu já deu o rótulo para a pessoa. Tu nem conhece a pessoa. Né? Que é essa parte sindical também que acompanha. Porque justamente eu entrei na área sindical, na época... justamente para brigar contra o Partido dos Trabalhadores. Porque como o pessoal estava envolvido ali, e a maioria era ligado com a prefeitura... Prefeitura que era uma gestão do PT. Que era uma gestão do PT, na época, se eu não me engano, era do Tarcísio Zimmermann. Se eu não me engano, não, era do Tarcísio, depois foi do Luiz Lauermann. Na verdade, eu me envolvi porque as pessoas não queriam ir contra, né, o cara que tinha criado a fundação. E eu não digo ir contra, tu trazer melhorias para dentro da... Porque as pessoas sempre acham que quando eu vou cobrar algo que eu estou indo contra. Não, eu estou fazendo a minha parte. Né? Como teu representante, eu tenho que te representar. Talvez a outra pessoa que está do outro lado ache, esse cara está sempre cobrando alguma coisa. Não. E a turma estava ali sem se envolver. Eu disse, não, deixa que eu me envolvo. Né? Pode deixar que eu vou. Eu me candidatei internamente como delegado. Não tenho compromisso com ninguém. Não devo nada para ninguém, não estou filiado a sigla nenhuma. Pode deixar que eu abraço. É um concursado, e aí a parte boa da estabilidade, né? Sim. É importante que tenha algum... A gente não sabe qual é o limite da estabilidade, ou se é o processo administrativo que tem que funcionar, mas é importante que a estabilidade exista em algum grau para que possa se avançar realmente. Né? Essa estabilidade ela é muito questionada justamente porque as pessoas não têm um conhecimento total, que é o que eu estava falando antes. A estabilidade ela existe no serviço público, mas não é essa estabilidade que a pessoa diz, a gente não pode ser demitido. Claro que pode. Até porque, assim, o que difere da empresa privada da estabilidade do serviço público? Na empresa privada, eu olho para a tua cara, amanheço um dia e digo assim, passe no RH certas contas. Já no serviço público, eu vou ter que abrir um processo administrativo disciplinar. A cara desse cara aí não dá. Tu vai ter chance, né? Tu vai ter chance de se defender. Por que tu não gosta? Como assim? Eu faço bem meu serviço, isso aí. Tá aqui, compro horário. Essa é a diferença, mas se no final do processo o cara tem alguma coisa contra mim, porque me persegue, porque politicamente isso interessa para ele. Daí tu vai ter que juntar as tuas provas para se defender. No final pode ser que tu fique ou tu seja demitido. 2012 tu foi para a primeira eleição? Fui, eu concorri em 2012, assim, então já que tu está envolvido aí, tu concorre, coisa e tal. E ainda, para te ver, sendo de um movimento sindical, porque, na verdade, tu está interessado em ajudar a tua classe ou trazer melhores condições para o teu grupo, eu ainda me filiei num partido de direita na época. Progressista. Progressista, o 11. E no 11 eu fiquei durante 10 anos.
né? Talvez por isso que as pessoas não entendem, pô, mas tu defende a causa trabalhista e está num partido de direita. Não, eu vejo causas trabalhistas justamente isso. O foco é na legislação trabalhista, né? Não é no partido dos trabalhadores. E a primeira eleição, o que te trouxe das urnas? Fiz 432 votos. E aí já 400 viu votos. que tinha um potencial bacana. Mas daí eu comecei a me preocupar Porque também. ele estava um ano, Já. menos de um ano em campanha. Menos de ali. um ano em campanha. Investi muito pouco. Na verdade, eu sempre investi pouco. Né? Porque é que o voto é uma coisa complicada. Né? Às vezes tem gente que gasta rios de dinheiro em cima e não faz 500 votos. Né? Me fala como está a saúde em Novo Hamburgo. A saúde é um problema no Brasil inteiro. Sim. Alguns lugares melhor, outros nem tanto. A gente tem um aparelho de saúde muito robusto, com um hospital grande, que atende regionalmente, com 2 UPAs, com várias unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde. Hoje mudou um pouco a nomenclatura, né? Mas um aparelhamento para atendimento da população grande. Mas as pessoas ainda precisam ir para a fila, né? Sim, deixa eu tentar contextualizar e não ser mal interpretado, né? Até porque eu trabalho nessa área. Se a gente pegar 2010 até hoje, ou seja, 13 anos de saúde, que é o que eu conheço, né? 13 anos de saúde, a gente não pode negar que muita coisa mudou. Mudou para melhor. Né? Estamos evoluindo. Quem era atendido em posto de saúde em 2007 até 2009 era um posto, e de 2010 muita coisa foi feita. Teve muitos recursos, né? Sim. Que chegou, tanto é que foi construído a UPA na época. Contratado né? gente. Foi contratado comprado gente, equipamento. tudo. Mas claro que sempre tudo pode melhorar. Hoje está no estado que está, até porque tem umas, não sei se eu vou dizer a palavra, se é dicotomia, ou tem algumas confusões na própria lei do SUS, porque assim, tu tem verbas que vão para as cidades, né? E se tu pegar o SUS, está lá, Sistema Único de Saúde. Tu não pode negar atendimento para as pessoas. Mas tu mora em Sapiranga e te acidenta de moto, o SAMU vai lá e te busca, como o nosso hospital é referência de traumas e outras coisas mais, te traz para cá. Mas o que tu consumiu aqui, o município tem que pagar. Não foi Sapiranga que pagou, né? As cidades já deveriam estar se conversando, ao menos para te poder cobrar o que tu usou no SUS, cobrar entre aspas, né? Mas tu ter aquele consumo ali e tu Estar poder... conveniado, realmente, né? Porque assim, senão tu aceita todo mundo, que tu não pode negar atendimento, né? Mas esse pessoal vem de todas as cidades. E Novo Hamburgo, se tu puder dizer assim, não, vamos atender só o pessoal de Novo Hamburgo, mesmo assim tu vai dar um jeito de vir de Estância Velha, tu tem um amigo aqui, tu vai fazer o cartão do SUS aqui, vai dar o endereço e vai ter atendido aqui. Entendeu? E é feito isso. Ô, Ângelo, vou te incomodar como um profissional vou te provocar, te botar na saia justa como profissional da saúde que tu é, mas ao mesmo tempo uma pessoa profundamente comprometida em buscar soluções para os problemas da saúde. Tem uma coisa que para mim parece que nós estamos longe de uma solução, que é, nós temos profissionais extremamente engajados, que deram a sua vida, essa pandemia, ela trouxe muito isso, ela escancarou isso, e que bom que nós temos o SUS que embarcou todo mundo, que recebeu, que acolheu, que fez tripas coração para funcionar, né? Cara, e aí a gente tem muitas vezes um médico que está ali para prestar hora, mas ele está vendo a hora para vazar. Isso acontece também com outros profissionais. A gente não pode nunca endeusar e nem satanizar qualquer profissional que seja. O médico, o enfermeiro, o agente de saúde, quem for dentro dessa grande estrutura, essa grande engrenagem. Mas a gente precisava que ela funcionasse mais redondinha. Muitas vezes é recurso, mas muitas vezes é gente também bem intencionada, né? Eu acho que na maioria das vezes, claro, o recurso é importante, né? Porque os maquinários sempre é o que toca o dia a dia. Sempre estragando, mas sempre são usados constantemente. mas o foco principal são as pessoas, não é? Até agora, quando teve essas reformas, tu pegar a linha da indústria e relacionar com a saúde, que foi a pergunta que tu fez, tu vai ver assim, o principal das empresas antes, eles achavam que ia ser trocado, né? Tudo por máquinas e vamos otimizar. O computador vai resolver todos os problemas. O computador vai resolver tudo. E não foi assim. Perfeito. O principal produto que tem dentro, o principal serviço
que tem em qualquer indústria. A engrenagem são as pessoas. é gente. São as pessoas. Não adianta. E cada um entra com o seu sonho, com as suas ambições, com os seus pensamentos. E tem uns que conseguem se dedicar profissionalmente, fazer a sua parte e deixar algumas coisas fora. E tem uns que traz toda a carga de fora para dentro da empresa também. Às vezes um estraga a grande maioria, né? Mas com certeza, o que tu falou ali do SUS, principalmente na pandemia, mostrou muita coisa, mostrou até o que empresas fortes, privadas, não fizeram, né? Porque se nós pegar aí, não vou citar nomes até para depois não ter que estar respondendo nada, mas teve empresas da região que largou com ambulâncias particulares, gente lá no geral, o pessoal assinando cartinha lá se comprometia em largar porque o plano ou a empresa não cobria a pandemia, né? Então pegou muito disso. E se não fosse o SUS, mais gente poderia ter vindo a óbito. Tem solução para isso? Tem. Eu acredito que sempre tem solução para tudo, Temos né? que continuar caminhando. Tu vai ter que dar um suporte maior, porque também não adianta assim, ó, tu pedir para a pessoa estudar. Vamos agora fazer um exemplo prático da minha área trabalhista junto aos funcionários. Tu pega a pessoa que vai te dar uma injeção, né? E tu quer dar de R$ 1.500 a R$ 1.800 para ela e pedir para ela fazer um curso técnico, ela se especializar, se formar, fazer um monte de coisa, para te dar R$ 1.500 por mês. E tirar a perspectiva de evoluir, daqui a um ano está melhor. E olha o daqui a 5 anos comprometimento tá que essa melhor. pessoa tem. Ela está te botando algo dentro das tuas veias. Tu não acha que esse pessoal não devia ser mais remunerado? Me fala do Homem-Aranha. Esse foi uma coisa, eu acho que me ajudou muito, né? Deixei, de repente, tomar Nasceu muito para te remédio. dar alegria para as pessoas ou para te alegrar, enquanto para mim é Na verdade? verdade, é uma troca. É uma troca. É uma troca. Pegou, né? Pegou. Começou como uma brincadeira na escola da Mary Jane, né? Um dia teve o Dia da Fantasia lá, eles queriam fazer uma coisa diferente. Daí eu já tinha em mente alguns outros personagens, né? Mas daí eu comecei a estudar a história dos personagens também. Me simpatizava muito com o Batman, né? O Justiceiro. Mas daí assim, o Batman tem uma história um pouco mais triste, da morte dos pais. O Batman, se tu olhar assim, ele não é muito risonho, não é... Verdade. Ele chega mais sério, mas... o Hulk, talvez... O Hulk deixa para mim, eu faço ele. O Hulk já tá mais pro teu estilo aí, ó. Tá grandão, já faz o estilo. O Bruno, eu ou o Bruno vão fazer o Hulk. Aí eu acho que o Homem-Aranha é o mais terreno, né? É o mais próximo da nossa realidade. Ele pega metrô... Ele não anda tem no- todos os superpoderes. Não, né? ele é um cara mais de humanizado. carne e osso, né? É isso aí. E pegou assim de um jeito, ele tem uma... Eu acho que é um dos mais queridos que tem também, até pela criançada. Criançada eu digo até os adultos, né? Já participei aí de eventos com adultos que... Tu sempre gostou de heróis? Na verdade, eu acho que sim. Se eu começar a ter uma retrospectiva, tu vai ver quem nunca ali, eu já acho que já contei em outros momentos, quem nunca amarrou uma toalha da mãe, assim, no varal e saiu correndo depois que olhou um filme do Super-Homem ou do Batman. Só não conseguiu levantar voo. Só não conseguiu pular, né? Mas eu acho que todo mundo tem isso dentro de si. Eu sempre achei que era por causa do peso, mas então não foi por causa disso que eu não Não. levantei voo quando botei a toalha. Muita gente já Tu tentou. tá fazendo isso em vários lugares, né? As pessoas Vários. estão te chamando, né? Eu até Pra uma um época evento pensei em social, fazer- para um evento de família. Tudo. Até para pizza de amigos. Tô indo. Até para pizza de amigos. Na época até eu pensei, vou fazer uns panfletinhos para divulgar, né? Nem dá para fazer o panfletinho. né? Não dá Porque conta. Porque de boca em boca, sábado e domingo já está lotado. Que loucura, Quando não né? tem durante a semana, assim, de noite. Que loucura. A gente botou, enquanto a gente está falando, botamos algumas imagens para a gente ilustrar o que a gente está falando aí. Mas tem te ocupado bastante tempo Tem, isso. bastante tempo. Eu acho que é uma boa, porque eu estou numa área da saúde assim que tu vai ter que desopilar das coisas que tu vê também, né? Verdade. Então existe uma coisa mais profissional e mais tensa de um lado e tu vai para um outro que é totalmente... Tá aí o fenômeno dos doutores da alegria, né? Hoje Também. aqui na região já bem organizados também, mas mundialmente disseminados, né? Para levar um pouco de suspiro para essa gurizada que está lá hospitalizada muitas vezes, para as pessoas de qualquer idade, na verdade, né? E tem uma responsabilidade. Às vezes as pessoas, talvez, que estão assistindo, assim, acham, é só botar uma fantasia. Primeiro, a gente nem chama de fantasia, é um Sim. traje. Sim. Né? Tem todo um aparato também para te botar. E a responsabilidade que tu tem quando a criança vem até ti. Eu participei também de alguns eventos aí que era para parte do grupo de autista, né?
E tem criança que veio, se abraçou e o pai e a mãe, assim, o pai e a mãe choraram praticamente, porque a criança nunca se comportou nem com eles quase, eu acho, daquele jeito ali, né? E o Homem-Aranha veio, se abriu, se abraçou e foto, e chamava o vô e a avó, e chamava todo mundo para tirar foto com o Homem-Aranha. Coisa linda. Adorei conversar contigo, sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV, meu amigo Ângelo Lousada. Então tá, eu que agradeço. Por poder falar um pouco mais também, né? Contar a história, Isso. contar a tua história. Contar a história, a gente tem bastante história para contar. Tem as boas e as más, né? Hoje numa conversa de peso com Ângelo Lousada, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade NH, que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos. A gente se encontra no SIC em Gramado de 22 a 24 de maio e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.